Olá amigos, tudo bom? Que bom ver vocês por aqui de novo. Olha só, a missão hoje é bem tranquila, hein? E é uma situação, né? Um conteúdo que é fundamental, é básico para as operações de matemática. Então você começa a ver essas regras aqui em torno do quinto, sexto ano e vai usar isso até a faculdade. Então é importante você treinar e aprender bem. Legal? Vou deixar essa videoaula disponível aí. Se precisar, você volta a videoaula. Vê quantas vezes for necessário para que você possa gravar, né? E entender bem o conteúdo da explicação. Tá legal? Então vamos lá. Ó. A videoaula de hoje ela trata de regras de sinais. Porque na matemática, muitas vezes, aparecem algumas operações que envolvem dois sinais. E quando os sinais são diferentes, ou mesmo iguais, a gente não entende, né? Qual sinal deve prevalecer. Então, olha só, é que na verdade, o que as pessoas confundem quando eu falo a regra de sinais da matemática? É que são duas regras. A primeira regra, quando a operação se tratar de adição e ou subtração. E a segunda regra, quando tratar de multiplicação e ou divisão, ok? Então, para multiplicação e divisão é uma regra, para adição e subtração é uma outra regra. Então, toma cuidado, ok? Por exemplo, ó, a primeira regrinha diz o seguinte, ó, quando você tiver dois sinais iguais numa adição ou numa subtração, dois sinais iguais, ou positivo e positivo, ou negativo e negativo, você tem que somar os valores, ó. Soma e conserva o sinal de mais. Olha lá, ó. Então assim, quando os sinais forem iguais, você soma e conserva o sinal, na verdade, né? Fica melhor assim, ó. Você soma e conserva o sinal que se apresentar. Isso quando os dois forem iguais. Por exemplo, ó, um número positivo e um positivo. Assim, por exemplo, ó, 3 mais 5. Esse número é positivo e esse é positivo. Por que eu sei que ele é positivo? Porque ele não tem o sinal de menos aqui, ó. Quando tiver o sinal de menos, ele é negativo. Se eu não tiver o sinal de menos, ele é positivo. Então eu posso deixar sem sinal, ou posso deixar assim, que ele é positivo. Legal? Assim é positivo, com o sinal de menos é que é negativo. Ok? Então quando ele aparecer nessa situação, olha, 3 positivo mais 5, né? Então os dois são positivos. Ó, dois positivos, um positivo, outro positivo. Qual é a regrinha? Soma. Então 3 mais 5, 8. E conserva o sinal. Se os dois são positivos, o sinal fica de positivo. Você viu? Fácil, né? Agora, assim, ó, dois positivos. E se forem dois negativos? Por exemplo, esses mesmos números, ó, menos 3 e menos 8. Perdão, e menos 5. Olha só, você percebe, ó, 3 negativo, 5 negativo. Se aparecerem dois sinais, dois números, né, dois algarismos com sinais negativos, ó, menos com menos, a gente fala que conserva o sinal. Então fica assim, ó, dois sinais iguais, a gente soma. 3 com 5, 8. Não é? E conserva o sinal. Se o sinal é de menos, conserva o sinal de menos. Você viu? Essa é a regrinha para adição e para subtração. Bem fácil, ó. Sinais iguais, mais e mais e menos, ou seja, positivo e positivo, positivo e positivo. Negativo e negativo, negativo e negativo. Se os dois sinais forem iguais, é fácil. Você soma os valores, 8 e 8, e conserva o sinal. Aqui eram positivos, ficou positivo o resultado. Aqui os dois eram negativos, o resultado ficou negativo. Fácil, né? Bem tranquilo. Agora, olha só, se for um número positivo e um negativo. Por exemplo, se pegarmos esses mesmos números, ó, vamos deixar o 3 positivo e o 5 negativo. O que acontece quando eu tenho que agrupar dois números, onde um é positivo e um é negativo, outro é negativo? Ó, positivo e negativo, positivo e negativo. Qual é a regrinha? Subtrai e conserva o sinal, né? Então, aqui você veja, ó, parou em sinal, porque os dois sinais são iguais. Então, soma e conserva o sinal. Aqui, subtrai e conserva o sinal. Mas qual sinal? Se um é positivo e um é negativo. Então, subtrai e conserva o sinal do maior. Olha lá, ó. O sinal que estiver no maior valor. Ok? Então, aqui, ó.
eu tenho que subtrair 5 menos 3, vai dar 2. Então subtrai e conserva o sinal do maior valor. O maior valor, ó, é o 5, né? O valor absoluto, o módulo, é 5. Então fica menos 2. Olha lá, subtrai, sinais são diferentes, positivo e negativo. Faz a conta de menos, subtrai e conserva o sinal do maior número. Fácil, né? Olha só, se for ao contrário, um negativo e um positivo. Então esse negativo, menos 3, e esse positivo, mais 5. Olha lá, a regrinha é a mesma na adição e na subtração. Ó. Sinais são diferentes, ó, menos e mais, subtrai. Então 5 tira 3, vai ficar 2. Eu tenho um positivo e um negativo. Qual sinal vai prevalecer? Subtrai e conserva o sinal do maior valor. O maior valor é positivo, então aqui fica positivo. Você viu? É bem fácil, é bem tranquilo, né? Então, quer fazer um outro exemplo? Vamos lá, ó. Então eu tenho aqui, ó, dois sinais iguais. Então, por exemplo, 7 mais 8, né? Ó, são dois números positivos. Positivo e positivo, positivo e positivo. Depois, ó, dois números positivos, é fácil. A gente soma e conserva o sinal. Somando 7 com 8 vai dar quanto aí? 15? Então vai dar 15. E aí conserva o sinal. Se os dois são positivos, aqui fica positivo. Eu posso ou não colocar o sinal de positivo, ó, porque assim é positivo. E se eu tirar o sinal, ele também fica positivo. Então não há necessidade do sinal aqui quando for mais, né? Quando for positivo. Você viu que fácil que é? Agora se forem dois negativos, ó, esse 7 for um 7 negativo e esse 8 for um 8 negativo. Como é que termina essa história? Ó? Dois sinais iguais, e aqui estou dizendo de subtração, não é? Então dois sinais iguais, a gente soma os valores. 7 com mais 8, 15. E conserva o sinal. O sinal aqui, ó, é menos. Conserva o sinal. Então cuidado, hein? Ó. Os dois deram 15. Só que um ficou positivo e o outro ficou negativo. Toma cuidado com isso, hein? Outro exemplo, ó, se for um positivo e um negativo. Vamos deixar o 7 positivo agora e o 8 negativo. Olha lá. Tudo bem? Ó, sinais são diferentes. Esse número é positivo e esse número é negativo. Então, positivo com negativo subtrai. 8 tira 7, vai dar 1. Subtrai e conserva o sinal do maior valor. O 8 é o maior valor, né? 8 é maior que 7. Então, 8 é negativo, o resultado dá menos 1. Você viu que fácil que é isso aí? Bem tranquilo, né? Agora vamos inverter para essa regrinha aqui, ó. O primeiro número é negativo e o segundo é positivo. Então, o primeiro é negativo, vai ficar 7 negativo, e o segundo, que é o 8, positivo. Olha só, sinais são diferentes. Sinais diferentes subtraem. 8 menos 7 vai dar 1. E aí, aplica qual dos dois sinais que prevalece? Subtrai e conserva o sinal do maior valor. Então, o maior valor é o 8. O 8 é positivo, então o resultado fica positivo. Você viu? É bem fácil, né? Bem tranquilo, ó. E, em linhas gerais, o que diz a regra lá, ó? Sinais iguais a gente conserva, ó. Sinais iguais a gente vai conservar, sinais diferentes subtrai e fica o sinal do maior número. Legal? Então essa regrinha aqui é a regrinha quando se tratar de adição e de subtração. E o pessoal confunde muito essa regra com essa aqui, ó, que trata de multiplicação e ou divisão. Então toma cuidado, ó. Se você tiver dois números positivos na multiplicação ou na divisão, como é que vai acontecer um resultado? Imagine esses mesmos valores, ó, 3 e 5. Os dois são positivos. Então, 3 é positivo mais o 5. 3 é positivo, 5 é positivo. Só que está se tratando aqui, ó, de uma multiplicação. Então, vamos colocar aqui, ó, um sinal de vezes. Nós estamos multiplicando. Então, observa, ó, esses aqui não tem sinal de vezes aqui no meio, ó. Esse tem um sinal de vezes. Então, é a regrinha da multiplicação e da divisão. Tá legal?
Agora, muitas vezes, esse sinal de vezes pode atrapalhar, porque fica vezes e mais. Ó. Então é muito comum, quando tiver o sinal de vezes assim, junto com o sinal do outro sinal, para não ficarem dois sinais juntos, é muito comum separar assim com o parênteses. Ó. E aí quando separa com parênteses, mesmo que não tenha o sinal, ele está indicando que isso aqui é uma multiplicação. Então vamos fazer assim, ó, 3 vezes 5 vai dar 15. Olha lá, ó, positivo e positivo, ó, positivo e positivo multiplica, né, nesse caso, né, e conserva o sinal de mais. Então, dois sinais iguais, positivo e positivo, vai dar um número positivo e conserva o sinal. A gente fala assim, ó, mais com mais vai dar mais. Ó, positivo com positivo dá um resultado positivo. Legal? A mesma coisa se tiver assim, olha aqui, ó. 3 que multiplica, vamos fazer o 5 negativo, ó. Os dois negativos, esse negativo e esse negativo. Por que eu coloquei o parênteses? Olha só, porque senão ó, ficariam dois sinais juntos. E dois sinais juntos podem confundir, ó. Menos 3 vezes menos 5. Para não confundir, é comum a gente colocar o parênteses. E aí fica menos 3 vezes menos 5. Tá certo? Ah, esse sinal de vezes pode aparecer ou não. Muitas vezes ele não aparece, ó. Mas como tem o parênteses, já está indicando de que é 3 vezes 5. Ó, na multiplicação ou na divisão, sinais iguais, a gente fala que é assim, ó. Menos com menos sempre vai dar mais. Aqui, ó. Menos com menos e mais com mais. Sempre vai dar mais. Tá legal? Então, sinais iguais sempre dá um número positivo no final. 3 vezes 5, 15. E aí, negativo com negativo dá positivo. Aqui, ó. Negativo com negativo sempre vai dar o resultado positivo. Você viu? É fácil, né? É tranquilo. Então a gente fala assim normalmente, olha, mais com mais vai dar mais, menos com menos, o resultado também é mais. Tá legal? Sinais iguais, o resultado é positivo. Esse mais que tem aqui, você pode até tirar, porque o 15 continua sendo positivo. Então, ó, positivo e positivo, o resultado dá um número positivo. Negativo e negativo, o resultado dá um número positivo. Tudo bem? Tranquilo? Sinais iguais, sempre o resultado fica positivo. Agora aqui, ó, quando os sinais forem diferentes, nós vamos multiplicar e o resultado fica negativo. Ó, pegando esses mesmos números, ó, 3 vezes 5 positivo. Tá legal? Como esse aqui é positivo, se eu quiser, eu posso até tirar, ó. Não tem problema. Aqui também posso até tirar, porque ó, o parênteses indica que está fazendo conta de vezes. 3 vezes 5. Legal? Ó, vamos fazer agora um positivo, que é esse, e um negativo, que é esse. Como é que fica isso? Ó, positivo com negativo sempre vai dar um resultado negativo. Então, ó, positivo com negativo sempre dá um resultado negativo. Então, positivo e negativo dá um resultado negativo. 3 vezes 5, 15. Você viu? Tá aí. Então, ó, esse deu 15 positivo, aqui deu 15 negativo. Então, muito cuidado com os sinais. Vamos pegar agora sinal nessa posição. O primeiro negativo. Então, vamos fazer assim, menos 3, que multiplica o 5 positivo. Tá aí, ó. Aqui eu preciso pôr o parênteses se eu não quiser. Por quê, ó? Esse vezes já indica que é 3 negativo vezes um número positivo. Ó, então assim, negativo com um número positivo, negativo com um positivo, dá sempre um número negativo no resultado. Então fica sempre negativo. 3 vezes 5, 15. E aí dá menos 15 igual a esse. Você viu? Né? Bem tranquilo? Então cuidado, hein? Na multiplicação e na divisão, ó. Então, dois sinais iguais, mais com mais e menos com menos, sempre dá um resultado positivo. Sinais iguais sempre dá um resultado positivo. E sinais diferentes, mais e menos, menos e mais, ou positivo e negativo, negativo e positivo, sinais diferentes, sempre menos. Sinais iguais, sempre mais. Fácil, né?
Isso pode ser tanto na multiplicação quanto na divisão. Por exemplo, ó, vamos pegar a divisão aqui, por exemplo, ó, de 10 menos 10 dividido por 5. Olha só, nós vamos dividir um negativo e um positivo. Negativo e positivo, o resultado sempre vai ser negativo. Olha lá, ó, negativo e positivo, o resultado sempre é negativo. Eu estou dividindo essa regrinha. 10 dividido por 5, 2. Viu? Fácil, né? Tranquilo? E se forem os dois negativos assim, ó, menos 10 dividido por menos 5. Olha só que bagunça que fica, dois sinais juntos, tá vendo? Então é muito comum, quando aparecerem dois sinais juntos, dividir e menos, nós separarmos aqui com um parênteses, ó. E aí fica claro, eu estou dividindo. Então é essa a regrinha da divisão, ó. Dois sinais iguais sempre dá um número positivo. A gente fala que menos com menos dá mais. Olha aqui, ó, menos com menos vai dar um número positivo. Então fiz a regrinha de sinal, agora divido. 10 dividido por 5, 2. Então menos com menos fica mais 2, fica positivo. Esse mais 2 eu posso deixar aí ou posso tirar. Assim o número é positivo e assim também o 2 é positivo. Legal? Ó, fizemos menos com mais, menos com menos. Vamos fazer os dois positivos agora. Ó. 10 positivo vai dividir o número 5 positivo. Né? Tranquilo, ó. Positivo e positivo, o resultado vai ser positivo. Ó. Mais com mais vai dar mais. E aí divide. 10 dividido por 5, 2. Fácil, né? Então, dividimos menos com mais com menos, mais com mais. Vamos pegar um positivo e um negativo agora. Então, se nós dividirmos o 10 positivo pelo 5 negativo, ó, primeiro, dois sinais juntos confunde um pouco. Então, vamos separar esses dois sinais com um parênteses. E aí, regrinha de sinal, um positivo e um negativo, na divisão, sempre dá negativo, ó. Sinais diferentes, né? Positivo e negativo, dá negativo. Aqui, ó, positivo e negativo, o número positivo e o número negativo, vai dar um número negativo no final. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Tá aí. Essas são as regrinhas aí de sinais na matemática, que você vai usar isso boa parte da sua vida, hein? Então tenta gravar bem. Faça alguns exemplos como nós fizemos aí. Tá legal? Só lembre que são duas regras. Uma, quando for adição e subtração, e outra, quando for multiplicação e divisão. Tá legal? Eu espero ter te ajudado. Aí encerra a videoaula de hoje. Deixa um like aí pra gente e se inscreva no nosso canal. Tá legal? Um grande abraço e até mais.